Bem-vindas, criaturas da noite. Antes de embarcarmos em mais histórias aterrorizantes, deixe o seu like e se inscreva para ajudar outros a encontrar a nossa casa assombrada. Existem casas que guardam mais que memórias, guardam presenças. E algumas dessas presenças não sabem que morreram. Outras sabem e escolhem ficar mesmo assim. A casa no número 1340 da rua 7 de Setembro estava no mercado há 14 meses, quando a família Cardoso a encontrou. Sobrado antigo de 1962, 2 andares, 5 quartos, 3 banheiros, quintal espaçoso com jabuticabeira centenária, bairro tradicional de classe média, escolas próximas, comércio acessível, vizinhança estabelecida e preço 40% abaixo do mercado. Fernando e Patrícia tinham procurado casa por 8 meses. 2 filhos pequenos, Lucas, 7 anos, e Marina, 4. Apartamento de 2 quartos ficara apertado. Precisavam espaço, mas o orçamento era limitado. Quando viram o anúncio, pareceu presente dos céus. Agendaram visita para sábado de manhã, março de 2023. Dia ensolarado, perfeito para avaliar propriedade. Corretor os encontrou na porta. Homem de 50 e poucos anos, terno amarrotado, pasta de couro desgastada, sorriso profissional que não alcançava os olhos. Família Cardoso. Prazer. Sou Geraldo. Vamos conhecer a propriedade. Abriu o portão. Jardim frontal estava abandonado, grama alta, canteiros com mato, mas a estrutura era sólida. Pintura desbotada, mas sem rachaduras graves. Janelas intactas. Telhado aparentemente bom. Entraram. Sala ampla. Pé direito alto. Piso de tábuas corridas originais. Lareira de tijolos aparentes. Escadaria de madeira levando ao 2º andar. Tudo datado, mas preservado. Patrícia olhou ao redor. Sentiu algo. Não necessariamente ruim. Apenas denso. Ar parecia mais pesado. Temperatura levemente mais baixa que exterior. Atribuiu a casa fechada, meses sem ventilação adequada. Quanto tempo está vazia? Fernando perguntou. Geraldo consultou papéis. 14 meses. Donos anteriores tiveram que se mudar. Questões familiares. Venderam com pressa. Quem morava? Família Silva. Casal com filha adolescente. Ficaram apenas 8 meses. E antes deles? Geraldo hesitou microscopicamente. Outros proprietários. A casa tem histórico de vendas frequentes, mas estruturalmente é excelente. Apenas precisa limpeza e pequenos reparos cosméticos. Fernando trocou o olhar com Patrícia. Vendas frequentes explicavam preço. Casa com reputação de azar ou problemática desvalorizava. Mas se problemas eram apenas superstição de proprietários anteriores, era oportunidade real. Visitaram cômodos, cozinha espaçosa, despensa, lavanderia, banheiro social no térreo. Tudo funcional. Antiquado, mas utilizável. 2º andar tinha 4 quartos, banheiro completo. E 5º quarto menor, isolado, no fim do corredor. Porta sempre fechada, Geraldo explicou. Antigo quarto de empregada. Não tem utilidade moderna. Proprietários usam como depósito, geralmente. Tentou abrir. Porta estava emperrada. Umidade, explicou. Madeira inchou. Precisa ajuste. Mas Fernando notou. Trinco estava travado do lado de dentro. Não emperrado. Trancado. Intencionalmente. Desceram. Geraldo mostrou o quintal. Grande. Murada. Jabuticabeira dominava centro. Árvore majestosa. Tronco largo. Galhos espalhados criando sombra generosa. Lucas correu. Explorou. Marina o seguiu. Crianças adoraram espaço. Possibilidades infinitas comparado a apartamento. Patrícia olhou para a casa de fora. Janelas do 2º andar. Todas tinham persianas fechadas, exceto uma. Quarto no fim do corredor. 5º quarto. A persiana estava ligeiramente aberta. E Patrícia teve impressão, fugaz, de movimento atrás do vidro. Como se alguém tivesse acabado de se afastar. Observando e recuando. Balançou cabeça. Imaginação. Casa vazia. Não havia ninguém. Fizeram proposta naquele dia.
Geraldo aceitou imediatamente. Rápido demais. Fernando notou, mas não comentou. Negócio era bom. Estavam conseguindo casa que nunca poderiam pagar em condições normais. Fechamento levou 3 semanas. Papelada, financiamento, vistoria técnica que aprovou estrutura. Tudo correu suavemente. Suspeitamente suavemente. Mudaram-se primeira semana de abril. Sábado ensolarado. Caminhão de mudança. Caixas, móveis. Caos organizado. Crianças empolgadas. Patrícia otimista. Fernando pragmático, mas satisfeito. Primeira noite dormiram em colchões no chão. Móveis ainda não montados, caixas empilhadas. Mas era deles, propriedade, futuro. Lucas acordou às 3 da manhã, choramingando. Patrícia foi verificar. Ele estava sentado no colchão. Olhos abertos, mas expressão distante. Meio dormindo. O que foi, amor? A mulher no corredor. Que mulher? Ela estava parada na porta, olhando. Apenas sonho. Não tem ninguém. Apenas nós. Mas Lucas insistiu. Ela estava lá, vestido branco, cabelo longo, só olhando, não falou nada. Patrícia a acalmou. Levou ao banheiro. Depois de volta ao colchão. Lucas dormiu, mas Patrícia ficou inquieta. Sensação de ser observada. Mesmo em quarto escuro e vazio. Domingo dedicaram a desempacotar, organizar, limpar décadas de poeira acumulada. Casa revelava charme sob sujeira. Detalhes arquitetônicos originais. Lustres de cristal, rodapés trabalhados, dobradiças de bronze. Mas também revelava peculiaridades. Portas que não fechavam completamente. Sempre abertas alguns centímetros, mesmo quando trancadas. Janelas que abriam sozinhas durante noite. Fernando atribuiu à estrutura antiga assentando, mas consertos não resolviam. Portas continuavam abrindo, janelas continuavam descendo. E temperatura. Certos cômodos eram significativamente mais frios. Quarto no fim do corredor, que permanecia trancado, irradiava frio. Mesmo em tarde quente, porta estava gelada ao toque. Primeira semana foi adaptação, rotina estabelecendo. Fernando voltou ao trabalho. Patrícia organizou casa. Crianças exploraram cada canto, exceto o quarto trancado. Aquele permanecia fechado. Fernando tentou abrir várias vezes. Trinco resistia. Não quebrou porta. Planejava chamar chaveiro eventualmente. Mas eventos começaram. Sutis primeiro. Objetos mudando de lugar. Chaves que Patrícia deixava na cozinha apareciam em sala. Controle remoto migrando entre cômodos. Sapatos de Fernando encontrados em lugares impossíveis, dentro de armário fechado, sobre geladeira. Sons. Passos no segundo andar quando todos estavam no térreo. Portas abrindo e fechando durante madrugada. Água correndo em banheiro vazio. Vozes abafadas, não distinguíveis. Apenas murmúrio constante, como conversa em cômodo adjacente. Mas ao verificar silêncio, Marina começou a falar sozinha. Normal para criança de 4 anos, amigo imaginário comum. Mas este tinha nome e história. Estou brincando com Isabela. Quem é Isabela? Patrícia perguntou. A menina do quarto. Qual quarto? Marina apontou para cima. O quarto que não abre. Ela mora lá. Mas sai para brincar comigo às vezes. Como ela é? Tem meu tamanho. Cabelo preto comprido. Vestido branco com laço azul. Ela é quieta. Não fala muito. Mas gosta de brincar de esconde-esconde. Patrícia sorriu. Imaginação infantil vívida. Mas sentia desconforto. Descrição muito específica. E sempre mesmo quarto. O trancado. Lucas também mudou. Menino sociável ficou retraído. Não queria dormir sozinho. Insistia que alguém ficava parado perto da cama dele durante a noite. Homem grande. Só fica lá, olhando, esperando. Fernando conversou. Tentou racionalizar. Sombras de árvore criando formas. Imaginação ativa em casa nova. Mas Lucas insistia. Não era imaginação. Era real. Homem estava lá, todas as noites. Segunda semana. Patrícia estava lavando louça. Tarde. Crianças assistindo televisão em sala. Fernando no trabalho. Casa tranquila. Ouviu passos. Distintos. Subindo escada.
Madeira rangendo sob peso. Alguém subindo. Lentamente. Passo por passo. Secou mãos. Foi verificar. Escada vazia. Crianças ainda em sala. Não tinham se movido. Subiu. Corredor do segundo andar. Vazio. Portas dos quartos abertas como deixara, exceto porta do quarto trancado. Estava entreaberta. Apenas centímetros, mas definitivamente aberta. Aproximou-se. Empurrou levemente. Porta abriu, rangendo. Revelando o interior. Quarto pequeno. Cama de solteiro encostada na parede. Criado mudo. Guarda-roupa antigo. Janela com persiana quebrada permitindo luz filtrada. E camada espessa de poeira cobrindo tudo, exceto cama. Lençol estava limpo, como se alguém tivesse dormido ali recentemente. E sobre travesseiro, boneca, porcelana. Vestido branco com laço azul. Cabelo preto comprido. Expressão serena, mas olhos vidrados olhando para a porta. Exatamente como Marina descrevera Isabela. Patrícia recuou. Coração acelerado. Fechou porta. Tentou travar. Trinco não cooperava. Desceu. Tentou acalmar-se. Apenas boneca esquecida. Proprietários anteriores deixaram. Coincidência que Marina descreveu similar. Mas não contou a Fernando. Não queria alarmar. Não ainda. Terceira semana. Atividade intensificou. Aparições começaram. Não apenas sons ou objetos movendo. Figuras. Vistas brevemente. Sempre perifericamente. Sempre desaparecendo quando olhadas diretamente. Fernando viu primeiro claramente. Estava no banheiro, escovando dentes antes de dormir. Espelho refletiu o movimento atrás dele. Virou-se. Homem alto estava parado na porta. Terno escuro, rosto sério, olhando fixamente. Fernando deixou cair escova. Piscou. Homem desapareceu. Patrícia viu a mulher. Durante tarde, passando roupa em lavanderia. Movimento captou atenção. Olhou para a porta. Mulher estava lá. Vestido branco longo. Cabelo preto até cintura. Rosto pálido. Olhos escuros fixos em Patrícia. Patrícia gritou. Ferro caiu. Mulher desapareceu. Mas cheiro permaneceu. Floral. Antigo. Como perfume de décadas atrás. Crianças viam constantemente agora. Lucas apontava para cantos vazios. O homem está ali. Marina conversava com o espaço vazio. Isabela diz que gosta de você, mamãe. Quarta semana. Fernando decidiu investigar. Procurou o histórico da casa. Registros públicos, jornais antigos digitalizados. Descobriu. Casa foi construída em 1962 por Antônio Ferreira, industrial, família de 4, esposa Helena, filhos Gabriel e Isabela. Moraram até 1975. Em agosto de 1975, tragédia. Incêndio. Começou no segundo andar, quarto no fim do corredor. Isabela, 8 anos, não conseguiu escapar. Morreu asfixiada. Corpo encontrado embaixo da cama onde se escondera da fumaça. Família devastada mudou-se imediatamente. Venderam casa. Nunca mais voltaram. E desde então, casa mudou de donos repetidamente. Média de permanência, 14 meses. Exatamente o tempo que ficara vazia antes dos Cardoso comprarem. Fernando mostrou a Patrícia. Artigos de jornal, foto da família Ferreira. E lá na foto, Isabela. 8 anos. Vestido branco com laço azul, cabelo preto longo, sorriso tímido. Exatamente como Marina descrevera. Como boneca que Patrícia encontrara. E Helena, mãe de Isabela. Vestido branco, cabelo longo, rosto pálido, olhos tristes mesmo em foto alegre. A mulher que Patrícia vira e Antônio, homem alto, terno escuro, expressão séria, autoridade patriarcal de época. O homem que Fernando vira, que Lucas via todas as noites. Família Ferreira nunca deixara casa, não completamente, presos por tragédia, por perda, por culpa talvez. Permaneceram. Décadas após morte física, Fernando e Patrícia discutiram aquela noite. Após crianças dormirem, o que fazer? Vender? Perderiam dinheiro. Tinham investido tudo. Mudança recente. Não podiam. Ignorar?
Talvez fossem apenas impressões. Nada violento acontecera. Apenas sustos, desconforto. Decidiram ficar. Por enquanto. Estabelecer limites. Se piorasse, reconsiderariam. Mas piorou. Quinta semana. Marina acordou gritando. 3 da manhã. Patrícia correu. Marina estava sentada na cama, apontando para canto do quarto. Isabela está brava. Disse que eu não posso dormir neste quarto. Este é quarto dela. Patrícia a acalmou, mas Marina continuou. Ela está dizendo que todos precisam sair. Esta é casa dela. Dela e da mamãe e do papai. Nós não podemos ficar. Lucas acordou também, gritando. O homem está tentando me levar. Quer que eu vá com ele, para o quarto. Fernando tentou acalmar ambos. Mas crianças estavam histéricas, inconsoláveis, vendo coisas que pais não podiam ver, ou se recusavam a ver claramente. Levaram ambos para o quarto do casal. Dormiram juntos, portas trancadas, luzes acesas. Mas sons continuaram. Passos no corredor, portas batendo, vozes sussurrando. Família Ferreira deixando claro. Não aceitavam intrusos. Manhã seguinte, Fernando chamou o padre. Padre Miguel, homem de 60 anos, experiente. Tinha realizado bênçãos em casas antes. Veio tarde de sábado, trajando batina, trazendo água benta, crucifixo, orações preparadas. Benzeu cada cômodo, aspergiu água, rezou, pedindo paz, pedindo que espíritos seguissem para a luz, para descanso. Família observou, esperançosa. Padre chegou ao quarto trancado. Porta estava aberta novamente. Entrou. Começou orações. Temperatura despencou, visivelmente. Respirações formando névoa. Padre continuou. Voz firme. Autoridade espiritual. Porta bateu. Violentamente. Padre virou-se. Boneca estava de pé sobre cama. Sozinha. Vertical. Olhando para ele. Padre recuou. Continuou orações. Mais altas. Mais urgentes. Boneca caiu. Mas outros objetos começaram a mover. Gavetas abrindo. Guarda-roupa balançando. Janela batendo repetidamente. E presença. Sufocante. Raivosa. Não pacífica criança. Algo protetor. Territorial. Não ia permitir interferência. Padre terminou rapidamente. Saiu do quarto. Suando. Pálido. Desceu. Enfrentou Fernando. Há 3 presenças principais. Família. E estão presas. Não conseguem partir. Ligadas ao trauma, à perda. E não aceitam outros ocupando o espaço delas. O que fazemos? Saiam. Não há exorcismo que funcione aqui. Eles não são malignos, mas são extremamente possessivos. Território é deles. Não compartilharão. Eventualmente intensificarão manifestações até forçarem saída. Já vi isso antes. Sempre termina igual. Não podemos sair. Investimos tudo. Padre suspirou. Então preparem-se. Vai piorar. Muito. Ele estava certo. 6ª semana. Manifestações ficaram agressivas. Não apenas visuais ou sonoras. Físicas. Fernando foi empurrado descendo escada. Sentiu mãos nas costas. Claras. Firmes. Empurrando. Caiu. Torceu o tornozelo. Nada grave, mas mensagem clara. Patrícia foi trancada em banheiro. Porta fechou sozinha. Tranca girando. Ficou presa 2 horas. Até Fernando voltar de trabalho e arrombar. Lucas acordou com arranhões. 3 linhas paralelas nas costas. Superficiais, mas inegáveis. Como unhas. Alguém, algo, o marcara durante sono. Marina parou de falar. Completamente. Médicos não encontraram causa física. Psicológica diagnosticaram. Trauma, estresse. Mas Patrícia sabia. Isabela fizera algo. Silenciara Marina. Punição por não obedecer. Por não sair. 7ª semana. Fernando e Patrícia decidiram, precisavam sair. Imediatamente. Venderiam com prejuízo. Aceitariam qualquer oferta. Mas não podiam ficar. Começaram a empacotar. Mas casa resistiu. Caixas desapareciam. Roupas voltavam para armários. Objetos se recusavam a serem removidos.
como se casa ou ocupantes impedissem ativamente saída. E aparições ficaram constantes. Família Ferreira visível quase sempre agora, parados em corredores, observando de portas, seguindo movimentos, não ameaçadores visivelmente, apenas presentes, reivindicando o território. Fernando contra-atacou, gritou para espaço vazio. Esta é nossa casa agora. Compramos, pagamos, vocês precisam aceitar. Resposta veio naquela noite. Todas as janelas do segundo andar abriram simultaneamente. Vento impossível varreu o interior, derrubando quadros, quebrando vasos, documentos voando. Caos controlado, mas deliberado. E no quarto principal, espelho quebrou. Sozinho, explodindo, vidro espalhando. E no meio dos cacos, mensagem. Escrita em condensação, letras infantis. Nossa casa vai embora. 8ª semana. Conseguiram sair. Levou esforço sobre-humano, mas conseguiram. Alugaram casa pequena, 3 quartos. Sem história, moderna, segura. Deixaram móveis, utensílios. Tudo exceto roupas essenciais e documentos. Apenas fugiram. Colocaram casa à venda. Preço baixo. Desesperado. Corretor, mesmo Geraldo, aceitou, mas avisou. Não seria fácil. Reputação da casa estava circulando. Internet tinha relatos agora. Múltiplas famílias compartilhando experiências. Fórum dedicado a casas assombradas do Brasil listava Rua 7 de Setembro 1340 como caso documentado Família Ferreira. Levou 6 meses, mas venderam. Jovem casal, sem filhos, céticos. Disseram que não acreditavam em fantasmas, que relatos eram exagero, histeria coletiva. Fernando tentou avisar, sério. Descreveu eventos, mostrou fotos de arranhões de Lucas, de mensagem no espelho, de boneca que se movia. Riram, educadamente, mas clara descrença. Agradeceram preocupação. Fecharam negócio. Fernando os viu 8 meses depois. Supermercado. Não reconheceram imediatamente. Emagreceram. Envelheceram anos em meses. Olheiras profundas. Mãos tremendo. Quando perceberam quem era Fernando, expressão mudou. De cansaço para algo próximo de ódio. Homem aproximou. Voz baixa, controlada. Você sabia. Sabia exatamente o que era aquela casa e vendeu mesmo assim. Fernando tentou responder. Homem não deixou. Minha esposa está em terapia. Crises de pânico, não consegue dormir. E eu os vejo, toda noite. Família, observando, esperando, querendo que saiamos. Mas não podemos. Perdemos tudo comprando. Ninguém quer comprar mesmo grátis agora. Estamos presos. Ele se afastou. Esposa o esperava. Olhar vazio, medicada claramente. Saíram sem mais palavras. Fernando sentiu culpa, mas também alívio. Não eram mais eles. Não eram mais família Cardoso presa naquela casa, com família Ferreira, com tragédia que não terminava mesmo décadas depois. Marina voltou a falar, lentamente. Terapia ajudou, mas nunca foi completamente mesma. Algo havia mudado, como se parte dela tivesse ficado, naquele quarto, com Isabela. Lucas ainda tem pesadelos. Homem de terno observando e esperando. Às vezes acorda gritando que eles vêm buscar. Fernando e Patrícia aprenderam. Algumas economias não valem. Alguns preços baixos escondem custos reais muito maiores. Que algumas casas nunca estarão realmente à venda, porque já têm donos, permanentes, que não aceitam substituição. Casa na Rua 7 de Setembro. 1340 permanece. Atualmente vazia novamente. Último casal desistiu. Mudou deixando tudo. Simplesmente fugiram. Está no mercado. Preço ridicularmente baixo, mas sem compradores. Reputação cimentada. Casa mal assombrada não é mais sussurro. É descrição oficial em alguns sites imobiliários honestos. Vizinhos relatam atividade. Luzes acendendo. Figuras nas janelas. Principalmente segundo andar. Quarto no fim do corredor, onde Isabela morreu, onde ainda permanece, e família completa aparece ocasionalmente. Antônio na varanda, Helena nos jardins, Isabela na janela.
observando rua, vigiando o território, esperando. Não próximos moradores, não próximos intrusos, apenas aguardando, pacientemente, eternamente, até que alguém, inevitavelmente, aceite preço, ignore avisos, mude-se, e ciclo recomeçará. Como recomeçou 12 vezes desde 1975. Como recomeçará infinitas vezes mais. Porque família Ferreira não partirá. Nunca partiu. Nunca partirá. Casa é deles. Foi. É. Sempre será. E todos os outros são apenas visitantes. Temporários. Indesejados. Eventualmente expulsos. Sempre. Inevitavelmente. Porque na rua 7 de setembro 1340, morte não terminou ocupação. Apenas transformou moradores em guardiões eternos. De lar que se tornou prisão. Para eles. E para quem ousa entrar. Até que entendem. E fogem. Como todos eventualmente fazem. Deixando família Ferreira. Sozinha novamente. Aguardando próximos para sempre. Algumas casas não são assombradas por quem morreu nelas. São assombradas pelo que nunca conseguiu sair. A casa do número 1247 da Rua das Acácias estava à venda há 7 anos. Preço diminuindo a cada 6 meses. Mas mesmo assim, ninguém comprava. Não era feia. Colonial de 2 andares, estrutura sólida, 3 quartos, jardim frontal com árvores antigas. Em bairro residencial tranquilo. Localização excelente. Deveria ter sido vendida na primeira semana, mas quem visitava não voltava para a segunda visita. Sempre tinham desculpas. Tamanho inadequado. Reformas necessárias. Preferiam outro estilo. Mentiras educadas cobrindo verdade que não conseguiam articular. Havia algo na casa que repelia, não visivelmente, não em aspecto físico. Algo na sensação, na atmosfera. Como entrar em espaço que não queria ser entrado. A imobiliária mudou 3 vezes. Cada nova empresa assumia listagem com otimismo, tirava fotos novas, escrevia descrições entusiasmadas, organizava visitas e gradualmente percebia o padrão. Casa não vendia. Não importava preço ou propaganda, simplesmente permanecia, vazia, esperando. Marcos e Júlia encontraram a listagem online numa terça à noite. Pesquisando há meses, orçamento apertado, primeira casa, sonho de autonomia finalmente realizável. E o preço do 1247 era impossível, 40% abaixo do valor de mercado para a área e tamanho. Tem que haver problema, Júlia disse. Estrutural, infiltração, algo. Ou apenas vendedor desesperado. Olha quanto tempo está à venda, 7 anos, querem se livrar. Agendaram visita para sábado. Corretor era homem na casa dos 50, magro, com expressão perpetuamente cansada. Encontrou-os na frente da casa. Apertou mãos sem entusiasmo. Primeira visita? Sim, a casa parece perfeita online. Parece, ele concordou com um tom neutro. Vamos entrar. A porta da frente rangia ao abrir. Não rangido agudo, grave, profundo. Como madeira protestando contra movimento depois de tempo demais fechada. Interior estava vazio, sem móveis, apenas espaço. Paredes pintadas de branco genérico. Piso de madeira que precisava polimento, mas estava estruturalmente são. Sala de estar era espaçosa. Janelas grandes permitindo luz adequada. Lareira funcional. Molduras de gesso no teto com detalhes de época preservados. Objetivamente, era bonita. Mas algo estava errado. Marcos sentiu imediatamente. Temperatura não era uniforme. Sala estava morna sob sol da manhã entrando pelas janelas. Mas havia pontos de frio. Bolsões localizados de ar gelado sem razão aparente. Como ficar na frente de ar-condicionado ligado, exceto que não havia ar-condicionado. Sistema de aquecimento funciona? Júlia perguntou. Sim, foi inspecionado, tudo operacional. Passaram para a sala de jantar. Mesa imaginária acomodaria 8 pessoas facilmente. Lustre de cristal pendurado do teto, metade das lâmpadas queimadas, mas estrutura intacta. Janela ampla dava para jardim dos fundos, gramado crescido mas recuperável. A cozinha precisava modernização completa. Armários de madeira escura datados.
Eletrodomésticos ausentes. Pia de porcelana rachada. Mas espaço era generoso. Potencial óbvio. Marcos abriu torneira. A água saiu marrom inicialmente, depois clareou. Normal para a casa desocupada. Fechou, mas continuou ouvindo água. Som distante. Como torneira aberta em outro cômodo. Ou chuva leve. Constante. Abafado. "Ouve isso?" perguntou a Júlia. Ela parou. Escutou. "Água?" "Sim." "De onde vem?" O corretor não respondeu. Apenas observou com expressão que sugeria já ter ouvido aquela pergunta antes. Exploraram mais. Banheiro térreo estava funcional. Azulejos antigos, mas não danificados. Banheira com pés de garra. Vaso sanitário velho, mas operante. Gabinete de madeira sob pia. Espelho com moldura ornamentada. Júlia olhou no espelho e recuou abruptamente. "O que foi?" Marcos segurou seu braço. "Nada. Achei que vi algo, movimento. Mas era só reflexo." O espelho mostrava apenas banheiro vazio atrás dela. Mas quando Marcos olhou, entendeu desconforto. Reflexo estava certo. Mas sensação era de estar sendo observado através dele. Como se espelho não refletisse apenas, como se fosse janela, e algo do outro lado olhasse de volta. Subiram escadas. Madeira gemia sob peso. Som não era alarmante, apenas pronunciado. Cada degrau protestando individualmente, criando melodia descendente involuntária. Segundo andar tinha 3 quartos e banheiro. Quarto principal era espaçoso. Closet embutido, janelas em 2 paredes. Vista decente de bairro e árvores. Seria perfeito para eles, exceto pelo cheiro. Não forte, não putrefação ou mofo, apenas velho, como ar que não circulou em décadas. Denso, carregado de tempo parado. Ventilação resolve, Marcos disse, mais para si mesmo que para Júlia. Os outros 2 quartos eram menores. Um poderia ser escritório, outro, quarto de hóspedes futuro. Ambos vazios, ambos com mesma qualidade de ar estagnado. Banheiro do segundo andar era maior que o térreo. Chuveiro box separado, além de banheira. 2 gabinetes, espelho de parede inteira acima, e mesma sensação de ser observado através de superfície reflexiva. Terminaram o tour, desceram, voltaram à sala de estar. O corretor esperou pacientemente. E então? Ele perguntou sem expectativa real. Marcos e Júlia se entreolharam. Comunicação silenciosa de casal. A casa tinha problemas menores. Nada estrutural. Nada que reforma não resolvesse. E preço era impossível de igualar em qualquer outro lugar. "Queremos fazer proposta", Marcos disse. O corretor suspirou levemente. Não surpresa. Resignação. "Claro, vou preparar papelada." Processo transcorreu surpreendentemente rápido. Proprietário aceitou oferta imediatamente. Nem contrapropôs. Inspeção revelou questões cosméticas apenas. Financiamento aprovado sem dificuldade. 30 dias depois, estavam assinando escritura. Durante a assinatura, Marcos notou o detalhe. O proprietário anterior tinha comprado casa há apenas 18 meses. Antes dele, outra pessoa por 2 anos. Antes, outros por períodos similares curtos. Registros públicos mostravam sucessão de donos desde construção em 1952. Nenhum ficando mais que 5 anos, maioria menos. "Casa tem histórico interessante", ele comentou ao advogado. "Tem. Muitos proprietários, mas nenhum problema legal. Títulos claros." Não era a resposta à pergunta que Marcos realmente fizera, mas deixou passar. Mudaram-se numa sexta-feira ensolarada de março. Caminhão de mudança descarregou móveis. Amigos ajudaram a carregar caixas. Passaram tarde organizando. À noite, pizza entregue. Brinde com cerveja. Celebração de conquista. Amigos foram embora às 11. Marcos e Júlia ficaram sozinhos pela primeira vez na casa que agora era deles. Oficialmente, legalmente, permanentemente. A casa pareceu perceber. A atmosfera mudou sutilmente depois que a última pessoa saiu. Não dramaticamente, apenas ajuste, como espaço relaxando, ou acordando. Difícil definir.
Mas ambos sentiram. Estranhamente silencioso para a primeira noite, Júlia comentou. Era verdade. Casas novas geralmente tinham sons. Estrutura assentando, encanamento ajustando, vizinhos, trânsito. Mas 247 era silencioso, não pacífico. Vazio de som de forma que parecia intencional. Foram dormir cedo, exaustos de mudança. O quarto principal ainda estava caótico. Caixas empilhadas, roupas sobre cadeira, mas cama estava montada. Lençóis limpos, suficiente. Marcos adormeceu rapidamente. Júlia levou mais tempo. Algo a mantinha alerta. Não barulho, ausência dele. Silêncio era pesado. Pressionava. Como cobertor muito grosso. Ela finalmente dormiu perto das 2 da manhã. Acordou às 3h15, abruptamente, como se alarme tivesse tocado. Mas nenhum som. Apenas silêncio continuado. E presença. Alguém estava no quarto. Ela sentiu com certeza absoluta. Não viu, não ouviu, mas sabia. Como se sabe quando está sendo observado. Júlia ficou imóvel, olhos ajustando à escuridão. Formas gradualmente se definindo. Cômoda, cadeira com roupas, caixas empilhadas, porta fechada, janela com cortina. Nada fora do lugar, ninguém visível. Mas presença persistia, forte, localizada. No canto próximo ao closet, onde sombras eram mais densas, ela focou ali, forçou visão e, por momento, jurou ver. Não figura claramente, apenas sugestão. Densidade na escuridão, formato vagamente humano, parado, observando. Piscou, desapareceu. Apenas canto vazio. Júlia acordou Marcos. Tem alguém aqui. Ele sentou confuso. O quê? No quarto. Tem alguém. Marcos acendeu luz de cabeceira. Iluminação suave preencheu o espaço. Quarto estava vazio, obviamente. Apenas eles dois. Foi pesadelo, casa nova, estresse. Júlia não argumentou, mas sabia a diferença entre sonho e vigília. Não tinha dormido. Estava acordada quando sentiu. Não voltou a dormir naquela noite. Nos dias seguintes, estabeleceram rotina. Marcos trabalhava em escritório no centro. Saía 8, voltava às 6. Júlia trabalhava remotamente. Ficava em casa a maioria do tempo. Montou escritório no quarto menor. Videoconferências, e-mails. Trabalho normal. Mas casa não era normal. Pequenas coisas começaram. Nada dramático. Apenas estranho. Objetos mudavam de lugar. Chave deixada sobre balcão aparecia em gaveta. Livro sobre mesa estava na estante. Caneca no balcão ia para a pia. Sempre explicável como esquecimento. Mas acontecia frequentemente demais. Portas fechavam sozinhas, não batendo, suavemente, como se alguém tivesse entrado e fechado cuidadosamente. Júlia estava na cozinha e ouvia a porta do quarto clicar fechada. Subia. Porta fechada. Mas tinha certeza de ter deixado aberta. A água continuava. Som constante, distante, como se chovesse dentro das paredes. Marcos verificou o encanamento. Nenhum vazamento, nenhuma umidade. Som persistia. Parte do ambiente agora. Trilha sonora constante. E havia presenças. Plural. Júlia a sentia mais que Marcos, mas ambos ocasionalmente percebiam. Salas que deviam estar vazias não se sentiam vazias. Como entrar em espaço recentemente desocupado. Calor residual de corpos ausentes. Indentação de presença que permanecia mesmo depois de quem causou partir. Terceira semana, Júlia viu claramente pela primeira vez. Estava trabalhando. Chamada de vídeo com colega. Tela do laptop refletia a janela atrás dela. E no reflexo, figura passou. Cruzando o quarto atrás. Clara. Sólida. Pessoa. Júlia virou-se. Ninguém ali. Quarto vazio. Está tudo bem? Colega perguntou. Sim, desculpa. Achei que... Nada. Continue. Mas não era nada. Era alguém. Que existia apenas em reflexos. Que se movia quando não observado diretamente. Ela começou a prestar atenção. Espelhos, vidros,
qualquer superfície reflexiva e via, não sempre, mas ocasionalmente, figuras, múltiplas, passando em fundos de reflexos, paradas em cantos, observando, sempre desaparecendo quando tentava olhar diretamente. Contou a Marcos aquela noite. Estou vendo pessoas, nos reflexos. Sei que parece loucura, mas estou vendo. Marcos não ridicularizou. Tinha próprias experiências. Sons de passos em andar superior quando estava sozinho térreo. Sensação de alguém atrás dele que desaparecia quando virava. Acordar noite e sentir peso na borda da cama, como se alguém tivesse acabado de se levantar. Acho que casa está mente ocupada, não só por nós. Pesquisaram. Histórico da propriedade, registros de óbito, jornais antigos, tentando encontrar explicação. Morte violenta, tragédia, algo que justificasse assombração. Não encontraram nada. Casa tinha histórico limpo. Ninguém morrera ali. Nenhum crime. Nenhum acidente. Apenas sucessão de proprietários que compravam e vendiam rapidamente. Talvez seja isso, Júlia sugeriu. Não é sobre o que aconteceu, é sobre o que está acontecendo. Sempre. Casa e as coleciona. Coleciona o quê? Impressões, ecos. Todos que moram aqui deixam algo, parte deles, e acumula, camada sobre camada. Décadas de pessoas, todas ainda aqui, de alguma forma. Explicação não era científica, mas fazia sentido intuitivo. Casa se sentia habitada porque estava. Por todos que já viveram ali. Não como fantasmas completos, como fragmentos, memórias residuais, impressões deixadas em espaço que as absorvia e retinha. Quarto mês, interações ficaram mais diretas. Júlia estava na cozinha, preparando café. Ouviu voz atrás dela, feminina, clara, dizendo palavra única. Cuidado. Virou-se. Ninguém. Mas, segundo depois, caneca sobre balcão deslizou. Caiu. Quebrou no chão. Não tinha sido tocada. Estava longe da borda, mas moveu-se, como se empurrada. Ou como se presença tivesse tentado prevenir acidente futuro que causou em processo. Marcos estava trabalhando escritório casa. Sentiu mão em ombro. Toque firme. Real. Virou-se rapidamente. Nada ali. Mas sensação permaneceu. Calor de palma. Pressão de dedos. Indentação fantasma que levou minutos para dissipar. Começaram a ouvir conversas. Não direcionadas a eles. Fragmentos. Como escutar vizinhos através de parede fina. Mas não havia vizinhos aquelas horas. Sons vinham de dentro da casa. Múltiplas vozes. Sobrepostas. Eras diferentes coexistindo. Uma noite, Júlia acordou com briga. Vozes elevadas. Homem e mulher discutindo. Agressivo. Ela levantou. Seguiu o som. Levou a quarto de hóspedes. Parou na porta. Discussão era clara. Palavras distinguíveis, acusações, negações, raiva. Abriu porta. Quarto vazio. Mas vozes continuaram por mais 5 segundos. Depois cessaram abruptamente. Como rádio desligado. Não era assustador. Deveria ser. Mas não era. Era triste. Ecos de conflitos passados. Momentos dolorosos impressos em espaço. Reproduzindo indefinidamente. Sem resolução. Sem contexto. Apenas emoção destilada. Quinto mês, viram pela primeira vez sem reflexo intermediário. Marcos desceu para a água meio da noite. Passou pela sala de estar. Alguém estava sentado no sofá. Figura, clara, sólida, homem mais velho. Postura curvada, cabeça baixa, apenas sentado, imóvel. Marcos congelou. A figura não reagiu, não olhou, não se moveu. Apenas existia, presente, real. Ele piscou. Figura permaneceu. Não era alucinação. Era tangível, ocupando espaço, criando impressão visual consistente. Marcos ligou luz. Sala inundou com iluminação. Figura desapareceu. Não gradualmente, instantaneamente, como nunca tivera estado ali. Mas tinha. Marcos tinha certeza. Contou Júlia na manhã seguinte. Acho que estamos vendo residuais, gravações, momentos intensos que ficaram impressos e, sob certas condições, reproduzem, tornam-se visíveis.
O que fazemos? Não sei. Mudar novamente parece derrotista e caro. E honestamente, eles não são hostis, apenas presentes. Era verdade. Nenhuma presença era ameaçadora. Triste, talvez, solitária, mas não maliciosa, não perigosa. Apenas existindo, compartilhando espaço, incapaz de partir, incapaz de interagir completamente. Sexto mês, comunicação aconteceu. Júlia estava no banheiro, escovando dentes, espelho embaçado por vapor do chuveiro, e no embaçamento, palavras apareceram, como se escritas por dedo invisível. Desculpe. Ela enxaguou a boca, olhou fixamente. Palavra permaneceu, clara, intencional. Desculpe por quê? Ela disse em voz alta. Mais palavras formaram. Não consigo sair. Quem é você? Longa pausa. Depois, não lembro. Estou aqui há tanto tempo, mas não consigo partir. Júlia sentiu compaixão ao invés de medo. Quer ajuda? Não sei como. Apenas... Desculpe por assustar. Não é intencional. Embaçamento começou a dissipar. Palavras desapareceram. Júlia ficou olhando o espelho por tempo longo, processando. Não estava lidando com assombração tradicional. Estava lidando com aprisionamento. Almas ou ecos ou impressões que não conseguiam partir. Presas. Não por escolha, por circunstância. Ela e Marcos discutiram. Casa os prende, de alguma forma. Todos que moram aqui ficam parcialmente, não completamente, mas fragmentos permanecem e acumulam. Então estamos alimentando, adicionando nossa própria impressão. Provavelmente. Mas o que fazemos? Partir ajuda? Ou apenas garante que ficamos mais forte porque decisão de partir é momento emocional? Não tinham resposta. Decidiram ficar, adaptar, coexistir, com presenças que compartilhavam casa. Reconhecendo que espaço não era apenas deles. Era repositório. Camadas de vidas. Estabeleceram, não exatamente relação, mas acordo, implícito. Eles viviam suas vidas. Presenças existiam nas margens, ocasionalmente visíveis, ocasionalmente audíveis, mas separadas, paralelas. Ano 1 passou, depois 2, 3. Marcos e Júlia permaneceram. Mais que qualquer proprietário prévio, casa parecia aceitar, ou talvez apreciar. A atividade diminuiu, não cessou, mas suavizou. Como se presenças tivessem entendido que novos habitantes não partiriam facilmente. E relaxaram. Menos necessidade de se manifestar, menos urgência de serem notadas. Mas ainda estavam lá. Sempre. Marcos e Júlia sabiam, sentiam, viviam com consciência constante de não estarem sozinhos. De casa ser povoada além do visível. De espaço conter mais que mobília e objetos. E gradualmente perceberam verdade. Não eram apenas observadores, eram participantes. Cada ano que ficavam, mais deles ficava também. Impressão se formando. Momentos intensos sendo absorvidos. Discussões, reconciliações, alegrias, tristezas, tudo sendo capturado, retido, adicionado à coleção. Estavam se tornando parte da casa, como todos antes. E como todos, eventualmente deixariam impressão que persistiria, que seria vista por próximos habitantes, ouvida em fragmentos, sentida em momentos. Casa do 1247 não era assombrada por trauma, era assombrada por vida. Toda a vida vivida ali. Cada momento, cada emoção. Absorvida, armazenada, reproduzida. E Marcos e Júlia agora adicionavam ao registro. Involuntariamente, inevitavelmente. Porque casa não era apenas estrutura. Era organismo, memória viva, crescendo, acumulando. Preservando tudo o que acontecia dentro de paredes. E todos que entravam se tornavam parte, permanentemente. Mesmo depois de fisicamente partirem, algo permanecia, gravado, eterno, na casa da Rua das Acácias, número 1247, que nunca está realmente vazia, nunca silenciosa completamente, nunca apenas habitada por quem assina a escritura,
porque todos que já viveram ali ainda vivem, de forma, em ecos, em reflexos, em sons noturnos, em presenças sentidas, mas não vistas. E mais serão adicionados, à medida que vida continua, à medida que momentos acontecem, à medida que casa respira e absorve e lembra eternamente. Nem todas as casas têm o mesmo tamanho por dentro e por fora. Algumas são maiores internamente e continuam crescendo. A casa da Rua dos Pinheiros 847 tinha a aparência comum. Sobrado de classe média, construção dos anos 1990, fachada bege com detalhes em pedra, garagem para 2 carros, pequeno jardim frontal. Vizinhos de ambos os lados eram casas quase idênticas. Projeto padrão de loteamento. Nada excepcional, nada memorável. Estava no mercado há 4 anos. Preço razoável. Não suspeitosamente baixo, apenas justo. Algumas visitas aconteciam. Poucos retornavam para a segunda. Aqueles que faziam oferta desistiam durante inspeção, sempre com razões vagas. Não é o que procuramos. Decidimos por outra. Circunstâncias mudaram. A corretora Silvana, mulher de 50 anos que trabalhava no ramo há 3 décadas, tinha desenvolvido teoria própria sobre a propriedade. Não compartilhava com clientes. Seria profissionalmente inapropriado. Mas sabia. Casa tinha algo que fazia pessoas recuarem. Instinto de preservação que não conseguiam nomear. Ela mesma sentia, cada vez que entrava para mostrar a compradores potenciais. Impressão de que planta baixa não correspondia completamente ao espaço. Como se cômodos fossem ligeiramente maiores por dentro que deveriam ser. Ou houvesse mais deles que memória insistia existir. Renato e Carolina encontraram a listagem durante busca expansiva. 3º filho a caminho. Casa atual com 2 quartos inadequada. Precisavam 3 quartos mínimo, 4 ideal. Orçamento limitado, mas realista. Esta é perfeita, Carolina disse, mostrando o laptop a Renato. Olha, 4 quartos, 2 vagas, bairro bom, escolas próximas, e preço está ótimo. Por que está há tanto tempo no mercado? Não sei, mas vamos ver. Pode ser oportunidade. Agendaram visita para sábado. Silvana os recebeu com um sorriso profissional que não alcançava completamente os olhos. Primeira visita? Sim, fotos parecem promissoras. Casa tem boas características. Vamos ver se atende necessidades. Entraram. Sala de estar era espaçosa. Piso laminado imitando madeira. Paredes brancas. Janelas amplas permitindo luz natural. Escada para 2º andar visível à direita. Passagem para a cozinha à esquerda. 4 quartos, correto? Renato confirmou. Sim, 3 no 2º andar. 1 convertido de escritório aqui no térreo. Silvana os guiou. Sala de jantar conectava com sala de estar. Mesa imaginária acomodaria 6. Lustre simples pendurado. Porta de vidro dava para quintal pequeno, mas adequado. Cozinha era funcional. Armários brancos, bancada de granito bege. Eletrodomésticos básicos incluídos. Espaço para mesa pequena no canto. Lavanderia? Carolina perguntou. Através daquela porta. Silvana apontou. Carolina abriu. Corredor curto levava à área de serviço. Máquina de lavar e secar encaixavam perfeitamente. Tanque, prateleiras. Mas havia outra porta no fim do corredor. Fechada. O que é aquilo? Silvana hesitou. Depósito pequeno para utilidades. Carolina tentou a porta. Trancada. Posso ver? Não tenho chave desta. Perdida há anos segundo o proprietário. Apenas depósito mesmo. Justificativa razoável. Carolina não insistiu. Voltaram. Exploraram térreo. Banheiro social sob escada. Lavatório. Vaso. Box de chuveiro. Funcional. Quarto convertido era realmente escritório. Estante embutida. Escrivaninha fixa. Janela com vista lateral. Poderia ser quarto de bebê facilmente. Subiram. Escada rangia levemente. Madeira sob carpete protestando contra peso. Normal para casa de 20 e poucos anos. 2º andar,
Tinha corredor central, 4 portas visíveis, 3 quartos e banheiro, presumivelmente. Este é principal. Silvana abriu primeira porta. Quarto era grande. Cama de casal caberia confortavelmente. Closet embutido. Banheiro privativo. Banheiro em suíte é ótimo, Carolina comentou. Verificaram. Banheiro tinha box, vaso, gabinete duplo. Espelho grande. Tudo adequado. Segundo quarto era médio. Comportaria cama de solteiro e escrivaninha. Bom para criança. Terceiro quarto era similar. Talvez ligeiramente maior. Difícil dizer com certeza. Banheiro compartilhado entre quartos 2 e 3 era espaçoso. Banheira. Muito espaço em bancada. E pronto. Tour completo, Silvana disse. Mas Renato franziu testa. Espera, você disse 4 quartos. Vimos 3. Quarto é o escritório térreo. Ah, certo? Mas algo incomodava. Planta mental que formara durante tour não fechava completamente. Sensação de ter visto mais espaço que deveria existir. Ou menos. Difícil articular. Desceram. Fizeram perguntas sobre utilidades. Idade de telhado. Sistema elétrico. Encanamento. Silvana respondeu competentemente. Tudo atualizado. Tudo funcional. Queremos pensar, Carolina disse. É opção forte. Claro, avisem quando decidirem. No carro discutiram. Gostei, Carolina disse. Espaço bom. 4 quartos funcionam perfeitamente. Localização excelente, preço justo. Também gostei, mas sentiu algo estranho? Como? Não sei. A casa parecia maior por dentro que por fora. Sei que não faz sentido, mas tive impressão. Carolina riu. Todas as casas parecem assim, é ilusão de espaço interno versus fachada. Renato concordou. Provavelmente era isso. Fizeram oferta segunda-feira. Proprietário aceitou imediatamente. Inspeção foi agendada. Inspetor passou 3 horas examinando cada aspecto. Relatório voltou limpo. Pequenos reparos recomendados, mas nada significativo. Durante a inspeção, o inspetor mencionou detalhe curioso a Renato. Metragem interna não corresponde exatamente à externa. Como assim? Mede dimensões internas de cada cômodo. Somei. Então medi perímetro externo. A discrepância de aproximadamente 8 metros quadrados. Não incomum. Paredes grossas, espaços perdidos. Mas é quantidade notável. Preocupante? Não estruturalmente, apenas interessante. Renato não pensou mais nisso. Casas antigas tinham peculiaridades. Fecharam compra em 45 dias. Mudaram em junho. Caminhão de mudança estacionou na frente. 3 homens carregaram móveis e caixas. Tudo acomodado em poucas horas. Primeira noite na casa nova foi celebratória. Pizza, refrigerante, crianças. Laura de 8, Pedro de 5, animadas com quartos próprios. Todos dormiram bem. Na manhã seguinte, Carolina começou a organizar, desempacotando caixas, decidindo onde tudo iria. Processo familiar de transformar casa em lar. Ela estava na cozinha organizando panelas quando percebeu. Havia mais armários que lembrava da visita. Contou. 12 portas. Tinha certeza que eram 8. Mas talvez tivesse contado errado. Memória era falível. Dias passaram. Rotina estabeleceu. Renato voltou ao trabalho. Carolina cuidava da casa e crianças durante férias escolares. Tudo normal. Confortável. Mas pequenas coisas começaram a aparecer, literalmente. Carolina jurava que lavanderia não tinha tantas prateleiras. Lembrava de 3. Agora havia 5. Todas instaladas profissionalmente. Parafusos enferrujados como se estivessem há anos. Renato notou que closet no quarto principal parecia mais profundo. Estendia mais que memória sugeria. Testou. Tinha quase 2 metros de profundidade. Impossível de fora. Parede externa da casa estava onde deveria. Mas internamente espaço extra existia. Deve ter saliência arquitetônica que não percebemos, ele racionalizou. Mas não tinha. Verificou de fora. Parede era plana. Segunda semana, Laura mencionou durante jantar. Meu quarto é maior hoje. O que quer dizer? Carolina perguntou. Estava medindo, para ver se mesa de estudos que vi online cabe. Medi semana passada. 3,20 metros.
Hoje medi novamente, 3,40 metros. Mediu errado da primeira vez. Não, anotei. Tenho certeza. Pedro não ajudou. Meu quarto também cresceu, tem espaço novo atrás do armário agora. Atrás do armário? É, tipo closet pequeno. Não estava lá antes. Ou estava, mas porta estava escondida. Agora abre. Renato verificou. Realmente havia porta. Na parede que deveria ser externa. Abrindo para espaço de talvez metro quadrado, útil para armazenamento. Mas definitivamente não estava lá durante visitas. Ele teria notado. Foi revelado quando movemos móveis. Ele disse a Carolina depois. Estava coberto por algo durante tour. Talvez. Mas tom dela sugeria dúvida. Terceira semana não podiam mais negar. Casa estava mudando, expandindo, internamente. Corredor do segundo andar era mais longo. Renato tinha certeza. Media talvez 8 metros antes. Agora parecia ter 10, 12 talvez. E havia porta adicional no fim, que não existira. Abriu. Quarto pequeno, vazio. Janela dava para quintal. Mas janela não era visível de fora quando olhou. Testou. Foi para quintal. Olhou para segundo andar. 3 janelas visíveis correspondendo aos 3 quartos. Nenhuma quarta. Mas de dentro, quarta janela existia, mostrando visão clara de quintal. Impossível, mas real. Cozinha ganhou ilha central. Carolina tinha certeza que não existia antes, mas estava lá. Granito combinando. Instalação profissional, como sempre estivera. Armários multiplicavam. Não overnight, gradualmente, mas perceptivelmente. Cada dia parecia haver mais. Contagem tornava-se difícil, porque números mudavam dependendo de quando contava. Quarta semana, acharam um novo banheiro. Carolina estava procurando toalhas guardadas. Abriu porta que pensava ser closet de roupas de cama. Era banheiro, completo. Vaso, pia, chuveiro. Totalmente funcional. Azulejos instalados. Encanamento operacional. Renato, ela chamou. Vem ver isso. Ele veio, olhou, reconheceu impossibilidade imediata. Não estava aqui ontem. Verificamos este closet ontem procurando aspirador. Eu sei. Como o banheiro pode aparecer overnight? Não tinham resposta. Mas não podiam negar evidência. Banheiro existia. Funcional. Real. Renato teve ideia. Pegou planta baixa original que receberam durante compra. Comparou com o layout atual. Não correspondia. Em absoluto. Planta mostrava configuração específica. Dimensões exatas. Localização de cada cômodo. Layout atual era diferente. Mais quartos, mais banheiros, corredores mais longos, cômodos maiores. Mediu o perímetro interno caminhando, contando passos, convertendo para metros aproximados. Comparou com o perímetro externo que mediu de fora. Discrepância era agora 20 metros quadrados e crescendo. A casa está expandindo por dentro, ele disse a Carolina aquela noite. Não sei como, não sei porquê, mas está. O que fazemos? Não sei. Chamar quem? Polícia? Não fizemos nada ilegal. Prefeitura? Estrutura externa está conforme código. É apenas interior que cresce. Decidiram pesquisar. História da casa. Proprietários anteriores. Tentando encontrar padrão. Registros mostravam 5 proprietários antes deles. Durações variavam. Mais longo ficou 3 anos. Mais curto, 6 meses. Renato encontrou contato de proprietário imediatamente anterior. Homem chamado Gustavo. Ligou. Alô? Gustavo? Meu nome é Renato. Comprei sua antiga casa na Rua dos Pinheiros. Silêncio longo. Ah, aquela casa. Queria perguntar, você percebeu algo incomum enquanto morou lá? Por que pergunta? Porque estamos percebendo mudanças internas, espaço crescendo. Suspiro profundo do outro lado. Quanto tempo estão lá? 4 semanas. Começou então. Para nós, começou na 3ª semana também. Pensamos que estávamos imaginando, mas não. Era real. Casa crescia. Cada dia mais cômodos, mais espaço. E nós não aguentamos. Saímos antes de completar ano. Sabe o que causa?
Não, mas tenho teoria. Casa foi construída em 1992. Primeiro proprietário foi o construtor. Ele ficou apenas 6 meses. Vendeu rapidamente. Cada proprietário desde então fica pouco tempo. Como se casa quisesse, não sei, expandir. E presença humana alimenta de alguma forma. Isso é loucura. Eu sei, mas é o que observei. Quanto mais vivemos lá, mais casa crescia. E tinha a sensação de que casa queria mais, sempre mais. Como o organismo faminto, que nunca enche, apenas continua expandindo, consumindo espaço de onde não deveria existir. E não volta ao normal depois que saem? Não sei, nunca voltei para verificar. Conversa terminou. Renato desligou profundamente perturbado. Contou a Carolina. Ela processou em silêncio. Então saímos, vendemos, perdemos dinheiro e passamos problema para a próxima família, sabendo o que sabemos? Dilema ético sem resposta fácil. Enquanto deliberavam, casa continuou, expandindo, elaborando, complicando. Quinta semana apareceu o terceiro andar. Não externamente. Casa ainda tinha 2 andares visivelmente, mas internamente a escada agora continuava além do segundo, subindo para terceiro nível que não deveria caber dentro de estrutura. Renato subiu. Corredor longo, 6 portas, todos quartos vazios. Janelas mostravam vistas impossíveis, ângulos que não correspondiam à geometria externa. Sexta semana, subsolo se revelou. Porta que antes levava a depósito trancado, agora abria para a escada descendente. Renato desceu. Espaço enorme, teto alto, múltiplos cômodos, alguns vazios, outros contendo coisas, móveis antigos, caixas empoeiradas, objetos que não reconhecia, como se casa estivesse não apenas criando espaço, mas preenchendo com conteúdo, memórias físicas de ocupações que nunca aconteceram, ou aconteceram em versões da casa que existiam em outras. O quê? Dimensões? Tempos? Sétima semana, crianças começaram a relatar outras coisas. Tem pessoas nos quartos novos, Laura disse. Que pessoas? Não sei. Vejo às vezes, quando passo, através de portas entreabertas. Alguém sentado ou em pé, mas quando olho direito não tem ninguém. Pedro confirmou. Ouço vozes, nos corredores que não vão para lugar nenhum, conversando. Mas quando chego lá, silêncio. Casa não estava apenas crescendo fisicamente, estava se povoando com ecos, impressões, habitantes de versões de si mesma que se multiplicavam. Oitava semana, Renato se perdeu. Estava explorando, tentando mapear a extensão completa. Subiu para terceiro andar. Entrou em corredor, virou esquina. Outro corredor, virou novamente. Mais corredor, tentou voltar. Mas layout tinha mudado. Corredores que usara não estavam mais lá, ou levavam a lugares diferentes. Vagou por 40 minutos, passando por quartos idênticos, escadas que subiam e desciam sem lógica, portas que abriam para outros corredores, ou de volta para mesmo cômodo. Finalmente encontrou escada familiar. Desceu. Emergiu no segundo andar que reconhecia. Suado. Desorientado. Casa não era apenas grande, era labiríntica e ativa, reorganizando, criando complexidade que desafiava a navegação. Carolina encontrou o diário, no subsolo, entre objetos antigos, caderno com páginas amareladas, caligrafia de décadas atrás. 1995, março. A casa continua crescendo. Contei 22 quartos agora. Começamos com 4. Não sei onde param. Paredes aparecem, portas multiplicam. Estou considerando partir, mas tenho medo. Medo de que se sairmos, casa, não sei, desabe? Imploda. Temos responsabilidade agora. Alimentamos isto. Causamos crescimento. Partir parece traição ou covardia. Mas ficar é insano. Mais entradas. Meses de documentação. Pessoa, nome não mencionado, catalogando expansão. Até a entrada final. 1996, janeiro. Não consigo mais encontrar saída. Caminho por horas. Sempre dentro. Sempre mais profundo. Casa tem... Quantos andares agora? Perdi conta.
subsolos abaixo de subsolos, andares acima de andares, e habitantes, não reais, mas reais o suficiente. Vejo a mim mesmo, versões, em quartos diferentes, vivendo variações, todos presos, todos procurando. Isto é o que nos tornamos? Combustível para crescimento eterno? Desculpe quem encontrar isto. Saiam, enquanto podem, antes que casa decida que são permanentes. Diário terminava, sem resolução, sem escape documentado. Carolina mostrou a Renato. Precisamos sair, agora. Não importa a perda financeira, não importa consequências. Precisamos sair antes que seja tarde. Concordaram. Deixariam móveis. Pegariam apenas essencial. Sairiam naquela noite. Mas quando tentaram, descobriram problema. Não conseguiam encontrar porta da frente. Sala de estar onde deveria estar não existia mais. Ou existia, mas acessível apenas através de rede complexa de corredores que mudavam cada vez que tentavam navegar. Tentaram outras saídas, portas de quintal, garagem. Todas levavam de volta para interior, para mais corredores, mais quartos, mais profundidade. Estavam presos. Casa tinha crescido ao redor, ao longo, através. E agora os continha, completamente, sem liberação. Dias passaram, ou pensaram que passaram. Difícil medir tempo sem referência externa, sem vista de janelas que correspondesse à realidade. Exploravam, procurando saída, encontrando apenas mais, sempre mais. Quartos, corredores, escadas, andares, subsolos, expansões em direções que não deviam existir. E habitantes, crescentemente visíveis, outras famílias, outros casais, outras crianças, todos presos, todos procurando, todos alimentando o crescimento através de presença. Renato encontrou o espelho, grande, ornamentado, em corredor de andar indefinido. Olhou o reflexo, viu não apenas si mesmo, mas multiplicado, dezenas de Renatos, todos ângulos ligeiramente diferentes, todos procurando, todos presos. Casa não continha apenas eles, continha versões, possibilidades, linhas de tempo ramificadas onde entraram e nunca saíram. Todas coexistindo, todas reais, todas perdidas em labirinto que crescia alimentado por presença que capturava. Carolina entendeu. Gradualmente, inevitavelmente. Casa não era estrutura, era organismo, dimensional, alimentando-se de ocupação, crescendo em direções que desafiavam física, criando espaço de onde não existia, dobrando realidade dentro de perímetro fixo, e todos que entravam se tornavam parte, permanentemente, não como fantasmas, como combustível, energia que alimentava a expansão, permitindo mais crescimento, mais complexidade, mais profundidade. Eram presos não por paredes, mas por impossibilidade de navegação em espaço que era maior internamente que o universo deveria permitir. Onde estão agora? Ainda procurando, sempre procurando, em corredores que se ramificam infinitamente, em quartos que multiplicam, em andares que se empilham além de estrutura que de fora permanece inalterada. Casa da Rua dos Pinheiros, 847. 2 andares externamente, infinita internamente, ainda à venda, sempre à venda, esperando próximos habitantes. Próximo combustível para crescimento que nunca para. Porque dentro daquela casa comum de fachada bege, existe mais espaço que deveria ser possível. E esse espaço tem fome, e cresce, e captura, e mantém, para sempre. Em labirinto que se expande, alimentado por perdidos, por presos, por aqueles que entraram procurando lar e encontraram prisão dimensional da qual não há saída. Apenas mais profundidade, mais quartos, mais corredores, mais versões de si mesmos, procurando eternamente, por porta que não existe mais, em casa que nunca para de crescer por dentro. Existem casas que não são apenas construções, são receptáculos para o que ficou, para o que não partiu, para o que se recusa a partir.
A casa, no número 247 da Rua das Acácias, estava disponível por preço absurdamente baixo. 3 quartos, 2 banheiros, sala ampla, cozinha espaçosa, quintal com árvore centenária, construção dos anos 1950 em boas condições estruturais, localização excelente em bairro tranquilo. Rodrigo e Juliana viram o anúncio. Casal jovem, recém-casados, primeiro imóvel próprio. O preço era metade do valor de mercado. Agendaram visita imediatamente. Corretor era homem nervoso. Falava rápido, evitava contato visual. Mostrou a casa apressadamente. Destacou cômodos, metragem, reformas recentes. Não mencionou histórico. Não mencionou donos anteriores. Apenas pressionou pela venda. Oportunidade única. Não vai durar. Outros interessados já ligaram. Mentira óbvia. Casa estava no mercado há 8 meses. Rodrigo verificara, mas não questionou. Preço compensava qualquer peculiaridade. Fecharam o negócio em 2 semanas. Mudaram-se em abril. Primeiro mês foi normal. Desempacotaram, organizaram móveis, pintaram paredes, instalaram cortinas, criaram lar. Juliana até engravidou. 3 meses. Notícia descoberta dias após mudança. Tudo parecia perfeito. Então começou. Sutilmente primeiro. Objetos mudando de lugar. Chaves que Rodrigo deixava na mesinha da entrada apareciam no quarto. Controle remoto migrava entre cômodos. Livros de Juliana reorganizavam-se durante a noite. Eles atribuíram a distração. Casamento novo, gravidez, estresse de mudança, memória pregando peças. Mas intensificou. Portas abrindo sozinhas, não por corrente de ar. Abrindo completamente, com força, como se alguém empurrasse. E fechando novamente, sozinhas, repetidamente. Luzes acendendo e apagando. Não falha elétrica. Eletricista verificou. Instalação perfeita. Mas luzes tinham vida própria. Principalmente à noite. Apagavam quando Rodrigo entrava em cômodo. Acendiam quando saía. Sons. Passos no andar superior. Mas casa era térrea, sem segundo piso. Apenas sótão inacessível. Lacrado durante reforma anterior. E a presença. Sensação constante de ser observado. Principalmente em quarto principal. Juliana sentia mais intensamente. Acordava durante madrugada, certa de que alguém estava parado ao lado da cama, olhando. Mas ao acender luz, nada. Rodrigo via sombras, movimento periférico, figuras atravessando corredores, sempre quando não olhava diretamente, desaparecendo quando virava a cabeça. Segundo mês, Juliana começou a ter pesadelos, sempre os mesmos. Mulher velha, cabelos brancos desgrenhados, vestido preto antigo, parada no pé da cama, apenas olhando, sem falar, sem se mover, apenas presença sufocante. Acordava gritando. Rodrigo tentava acalmar. Apenas sonhos, dizia, hormônios da gravidez, mas sabia que estava mentindo, porque ele também via coisas, também sentia. As aparições ficaram mais ousadas, não apenas durante sono, durante dia. Juliana viu pela primeira vez claramente. Estava na cozinha preparando o almoço. Virou-se para pegar sal. Mulher estava ali, na entrada da cozinha, velha, exatamente como nos sonhos, olhando. Expressão vazia, olhos fundos. Juliana largou panela. Gritou. Rodrigo veio correndo. Quando chegou, mulher tinha desaparecido. Mas cheiro permaneceu. Mofo, naftalina, terra molhada. Cheiro de coisa muito velha. Muito tempo enterrada. Rodrigo pesquisou. Descobriu que casa tinha história. Família anterior morou 30 anos, até 1998. Matriarca Dona Irene viveu ali sozinha últimos 10 anos após esposo falecer. Morreu na casa, aos 87 anos, encontrada dias depois por vizinhos. Corpo em decomposição no quarto principal, exatamente onde Rodrigo e Juliana dormiam. Filhos de Dona Irene venderam rapidamente após morte. Não quiseram ficar. Não explicaram por quê. Apenas venderam e sumiram. Casa mudou de dono 6 vezes em 26 anos.
Ninguém ficava mais que 1 ano. Sempre vendiam abaixo do valor, sempre sem explicação. E Rodrigo entendeu por quê. Terceiro mês. A atividade intensificou drasticamente. Dona Irene não era mais apenas aparição ocasional, era presença constante. Juliana a via diariamente, sempre parada, sempre observando, em diferentes cômodos, às vezes no corredor, às vezes na sala, às vezes, mais perturbador, dentro do quarto, parada ao lado do armário, como se morasse ali, como se casa ainda fosse dela, e começou a tocar. Juliana acordou uma noite sentindo mão na barriga, mão fria, gelada, pressionando levemente, sobre bebê. Acendeu luz. Ninguém. Mas sensação permaneceu. Dedos invisíveis acariciando, possessivos. Rodrigo viu pela primeira vez claramente também. Estava no banheiro, meio da noite, lavando o rosto. Levantou olhos para espelho. Ela estava atrás, refletida, parada a 1 metro, olhando. Rodrigo virou-se. Nada. Olhou o espelho novamente. Ainda lá, sorrindo agora. Sorriso sem humor, sem calor. Apenas estiramento de lábios revelando gengivas sem dentes. Ele saiu correndo. Não voltou ao banheiro aquela noite. Tentaram, padre. Homem veio. Benzeu casa. Orou. Aspergiu água benta. Prometeu que espírito partiria. Naquela noite foi pior. Dona Irene apareceu furiosa. Não apenas parada, movendo-se, rapidamente, atravessando cômodos, batendo portas, derrubando objetos, gritando. Não voz audível, som gutural, raiva pura, territorial. Ela não ia partir. Casa era dela. Sempre foi, sempre seria. 4º mês. Juliana estava com 6 meses de gravidez, barriga crescendo, bebê chutando. E Dona Irene obcecada. Aparecia constantemente perto de Juliana, mãos estendidas, tentando tocar. Barriga especificamente, como se quisesse beber, como se reivindicasse. Juliana parou de dormir adequadamente, terror constante. Não apenas por si, por bebê. Dona Irene não era proteção, era ameaça. Juliana sentia, e uma noite, confirmou. Acordou com pressão na barriga, mais forte que antes, dolorosa. Olhou para baixo, mãos pressionavam, não invisíveis, visíveis. Mãos de velha, pele pergaminho, veias azuladas, unhas amareladas longas, pressionando, empurrando, como tentando entrar, alcançar bebê diretamente. Juliana gritou, socou, chutou. Mãos desapareceram. Rodrigo acordou. Luzes acesas, nada visível, mas marcas permaneceram. Na barriga de Juliana, hematomas, formato de dedos, 5 de cada lado, pressionados profundamente. Foram ao hospital. Médicos confusos. Não podiam explicar. Bebê estava bem, mas marcas eram reais, físicas, não psicossomáticas. Rodrigo decidiu. Precisavam sair. Imediatamente. Não importava perda financeira. Não importava quebra de contrato. Vida de Juliana e bebê eram prioridade. Começaram a empacotar. Mesmo dia. Mas casa resistiu. Portas trancando. Caixas desaparecendo. Objetos escondendo-se. E Dona Irene sempre presente. Observando. Obstruindo. Enfurecida. Conseguiram eventualmente. Levou 3 dias. Mas saíram. Alugaram um apartamento pequeno, seguro, moderno, sem história, sem fantasmas. Deixaram casa, móveis, tudo. Apenas pegaram roupas essenciais, documentos e fugiram. Juliana deu à luz 3 meses depois. Menina saudável. Sofia, perfeita. Sem complicações. Mas pesadelos continuaram. Juliana sonhava com Dona Irene, parada no canto do quarto, olhando para berço, sempre olhando, querendo. Reivindicando algo que nunca foi dela. Rodrigo vendeu casa. Preço ridículo. Prejuízo enorme. Mas conseguiu. Novo casal comprou. Jovens. Empolgados. Primeiro imóvel. Rodrigo tentou avisar. Sutilmente. Mencionou que casa tinha personalidade. Que fazia barulhos. Que talvez não fosse para todos. Eles sorriram. Agradeceram. Disseram que não se importavam com casas antigas e seus charmes.
Mudaram-se em outubro. Rodrigo os viu 4 meses depois, casualmente. Mercado. Pareciam 10 anos mais velhos. Olheiras profundas, mãos tremendo. Quando reconheceram Rodrigo, a expressão mudou, de cansaço para raiva. Você sabia, a mulher disse. Não acusação, afirmação. Rodrigo tentou responder. Ela não deixou. Ela está lá, a velha, sempre lá. E não vai embora, nunca vai embora. O casal estava tentando vender. Ninguém aceitava a oferta. Preço muito baixo levantava suspeitas. E internet tinha resenhas agora. Pessoas anteriores finalmente falando. Anonimamente, mas falando. Casa número 247 da Rua das Acácias ganhou reputação. Casa assombrada, evitada. Preço despencou. Mas mesmo grátis ninguém queria. Ficou vazia eventualmente, abandonada. Sem compradores, sem inquilinos. Apenas Dona Irene, sozinha novamente. Como esteve últimos anos de vida. Como preferia. Vizinhos relatam. Luzes acendem ocasionalmente. Durante noite, movimento nas janelas, sombra passando. E às vezes figura na varanda. Velha, vestido preto. Apenas observando rua, como esperando, como vigiando o território. Casa permanece, deteriorando lentamente. Sem manutenção, sem cuidado. Mas Dona Irene não deteriora. Não envelhece. Não parte. Apenas permanece. Na casa que foi dela. Que é dela. Que sempre será. Esperando próximos ocupantes. Inevitáveis. Eventualmente alguém aceitará preço. Ignorará avisos. Mudará. E Dona Irene receberá. Como recebeu todos os anteriores. Observando. Tocando. Reivindicando. Porque para alguns, morte não é fim de posse. Apenas transformação. De proprietária viva a guardiã morta. De habitante a prisão. De pessoa a território. E casa na Rua das Acácias 247 não é apenas estrutura. É túmulo, e trono, e prisão. Para Dona Irene, que habita, que protege, que nunca, nunca sairá. E para quem ousa entrar, aprende rapidamente que algumas casas têm donos permanentes. E esses donos não aceitam divisão, não aceitam substituição. Apenas observam e esperam. E eventualmente expulsam. Todos, sempre, eventualmente. Porque casa pertence a ela, para sempre. Esse foi mais um vídeo do canal. Obrigado por ouvir até aqui. Lembre-se de deixar o like e se inscrever, isso ajuda muito. E como sempre, bons sonhos, boa vida e boa sorte.